in diretta. Ciao, 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 ciao. Buon pomeriggio. Eu me divirto, viu? Buon pomeriggio a tutti. Invitiamo a partecipare della nostra live. Cadê? Aê! Ma dai, Ma dai! dai, cosa è successo? Non sei. Non lo Non so. sei também o que Non aconteceu. lo so cosa è successo. Sei que hoje, ó, tô quase com um filtro real. Ó, Peraí, consegui me enfiar dentro do um pouco mapa para cima. praticamente. Ó, Aí, que coisa linda. Divina Pana, partecipa, ma che bello. Vou mudar a luz de lugar aqui. Nossa, ficou ruim. Essa luz aqui tá ruim, cara. Você trocou Tá de refletindo óculos no... ou sempre foi assim? Não, é o mesmo. Eu vou ficar sem. A hora que eu for ler, a hora Não, que eu você for tá ler, eu bonito, ponho. só perguntei porque eu não lembrava dele. Eu achei que você tivesse trocado de óculos. Você tá enganado. Eu sou bonito. É diferente. Minha mãe sempre falou isso. Ah, tá bom. Alguém tem que valorizar, né? Então, Alguém tem. va bene. Siamo in ritardo e in diretta. Siamo in ritardo e in diretta. Pergunta: o som está bom? O som tá bom. Tá bom. Não Você tá me ouvindo tá bem? abafado, nada? Não. Hoje eu tô com o Bluetooth aqui. Então, tem que ver onde que fica o furico. O furico do fone é o segredo. Ó, agora o povo tem menos gente do que aquela hora, acho que ficaram chateados, hein, gente? Volta aqui! Desistiram. Volta aqui! Tá parecendo a... Como que ela chama? Do negócio da Netflix lá, um seriado italiano, da mulher que fazia os anúncios tipo o Polishop na televisão. Putz, eu não sei, eu vou ver, me manda depois pra eu ver isso aí. Cara, uma doida, e a mulher gritava com todo mundo. É mesmo? Deixa eu fazer o negócio circular aqui que tá calor, cara. Ah, o Hélio apareceu. Todo mundo pede, Valpoletti, o Rafael. Ó, quero fazer um agradecimento aqui. Opa! O Perry é amigo meu da escola de italiano e ele me indicou para um rapaz que é o objeto do nosso análise aqui, da nossa análise de árvore genealógica hoje, tá? Maravilha! Amigo dele. Vou fazer uma análisezinha aqui. Tá com pouca informação, tá com pouco documento, mas já dá pra gente brincar e elucidar um pouco como a coisa funciona. Pouco documento, Tem que... Mas já é o primeiro passo. É uma pessoa que já começou a se mexer e tal. E vai dar jogo. Não, mas pouco documento muitas vezes não quer dizer que é um problema. Às vezes com muito documento tem um problema maior do que um problema pio grosso do que Um grosso problema. um problema pio grosso do que sem ter documento nenhum, né? Pois é, mas tem informação, isso... Um amigo do meu primo aí, estava até falando com ele agora, acabei largando ele no meio do caminho porque eu tive que entrar, e ele tem praticamente tudo, só que ele não acha o italiano, ele tem um monte de coisa do italiano, carteirinha, carteira de trabalho, documento de chegada no Brasil, tem um monte de documento, ele tem quase tudo, e parece que até uma pessoa lá na Itália já foi no Comune, foi na igreja, a igreja deixou ele olhar os livros, olhou os livros, não encontrou, agora ele vai no Comune para tentar ver os livros no Comune pessoalmente. Ele brinca, ele fala, meu bisavô é um fantasma. E ele tem tudo. Pois é. Só não tem o italiano. Ou seja, não tem Só não tem o principal. Ou seja, não tem nada. Ele não tem isso aqui, ó. Não tem. Extrato de Nashita. Não tem. Sem isso, não tem nada. É mais fácil ter isso aí, né? E dar entrada com um monte de certidão só de nascimento. Pois é. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com um vizinho aqui. Ele falou, poxa, eu não sabia que você fazia isso. Eu falei, pois é, faço.
Ele, então, tem aqui, ó, essa documentação. Será que eu consigo? Primeiro documento que ele sacou um envelope, primeiro documento que eu vi, um ato de Nashita já em formato plurilingue. Aquele que veio na tabelinha. Falei, cara, você tem o mais difícil. Você tem o mais difícil. Aqui é legal porque, nesse caso aqui, tem os dois ramos da árvore, né? E dá pra gente brincar um pouco. Mas também ele já tem um documento. Ele já tem um documento importante. Né? Sim, sim. Muitas vezes, tem um caso que eu estou terminando de concluir a documentação, que a gente não encontra um casamento. A gente não encontra um casamento, mas encontramos um óbito, e nesse óbito diz que o cidadão era casado com a fulana, né, e que tiveram 3 filhos. E está lá o nome do filho que transmite a cidadania para o nosso cliente. Então, falta documento, mas não deixa dúvida. Claro, tá tudo ali. Né? Tá tudo ali. É o mais tudo ali. Isso, cara. Conversei com um cara ontem também à noite. E ele conseguiu uma foto da certidão do italiano, da italiana no caso, né, que é a bisavó dele. Ele conseguiu uma foto da certidão da italiana, plurilingue também, mas só a foto. Porque falou que o parente tá injuriado e se for para mandar o documento. Tem o comune? Se for para mandar o documento, ele vai cobrar. Mas ele vai mandar o original? Se ele mandar o original, pode cobrar, não tem problema. Ele não vai mandar o original. Foi para ele, esquece isso. A gente pega e acabou. Você comprar. Tem o comune? Tem o comune? Naquela foto tem o comune? Tem tudo, tem tudo. Ah. Se ela não tivesse torta, não tivesse um grampo em cima, eu transformava em PDF e usava ela mesmo. Você sabe como que o italiano fala com uma situação dessa, né? Salute bacio. Achei que você ia falar que é um grosso problema. Não, salute bacio. Já mostrou onde que é, então já sabe de onde pedir, né? Né? Exato. A informação mais importante ele podia fazer assim, ó. Comune de, né? Meteu o dedão em cima na hora de tirar a foto. Isso. Mas mostrou, meu amigo. Tchau. Um abraço. Então, isso tá fácil. Às vezes o pessoal acha que não tem nada, né? E só de ter informação você já tem tudo. Já tem tudo. Eu tô tentando achar o que você me mandou aquele dia. Desse Álvaro aqui, desse Álvaro genealógico? Eu vou procurar como árvore. Aí eu vou achar. Tá. Árvore. Tá. Nessun messaggio trovato ancora. Esse WhatsApp web é uma maravilha, né? Para não dizer outra coisa. Tupiniquim? WhatsApp web. Eu sinto Siri. WhatsApp. Eu fico pensando como que o italiano fala WhatsApp. WhatsApp web. Lo WhatsApp. Lo WhatsApp. Lo WhatsApp. Lo WhatsApp. Ou il WhatsApp. Não. Web. Hello. Web. Não é eu. Não seria eu porque. Não, eu acho que é lo. Mas aí acho que é lo. Apóstrofe, né? Não. Apóstrofe porque é só som de vogal. Ó, eu e o Thiago precisam assinar a procuração. Estamos lá na procuração. O Perry sabe me dizer se é lo ou se é il. Era o cara que mais dominava gramática no nosso curso. Já cheguei no documento do Rafael, que vai custar R$700. Tá lascado. Só 700? Só para imprimir meia dúzia de foto na OAB, 700 conto. Não, isso tá fora do escopo da nossa reunião vespertina. Estou tentando chegar na árvore aqui. Naquele caso que você me colocou para a gente poder falar se é materno, se é uma falsa materna. Procura por Murilo. Dá um Ctrl F aí, o que você acha? No próprio WhatsApp web? Eu acho que pega. É para pegar. Ou na lupinha dele lá em cima. Murilo. Vamos ver.
que na lupa vai. Árvore. Murilo. Será que vai? Nessun. Perdão. Vou escrever materna. Aí, acho que foi. Aí. Deixa eu ver. Uma carta, viu? Ah, cara, sei lá, enfim, vamos lá. Eu lembro, eu sei mais ou menos o que rolou. Ó, marca, é que você não tá no, você tá no celular? Eu tô usando o meu celular aqui. Usando o seu celular? Ah, então tá. Tô usando o meu celular. Não, porque se eu usar o meu celular, eu vou... Ah, eu já sei o que tá acontecendo. Eu tô procurando no grupo e não tá no grupo. O Hélio escreveu aqui. Ir WhatsApp. Ir WhatsApp. Obrigado, Hélio. Achei. Pronto. Achou? Pronto. Achei. Então tá bom. Olha que legal. A árvore do João. Esse cara. João Batista. Beleza. João Batista. Vamos lá. Então. Batista que não foi apedrejado. O Carlos me perguntou se podia dar uma olhada na documentação desse amigo meu aqui, coisa e tal. Que ele também ajudou o amigo fazendo uso do seu vasto conhecimento do italiano. Ele fez contato lá na prefeitura e conseguiu o ato de nascita, que é o documento principal pro Murilo ter aí reconhecido a sua cidadania. E aí ele me mandou essa nascita, me mandou o casamento e o óbito do João. Tá. E aí, vamos lá. Seguindo o meu costumeiro caminho. Sim. Eu peguei lá o Murilo lá de baixo, né, e fui subindo nas árvores genealógicas dele aqui, nos dois ramos da árvore genealógica dele, melhor dizendo. E o Murilo, ele é filho da Isilda e ele tem avó, Horaide, e o avô Edgar. E o Edgar. Né? A Horaide é filha do Onésio e neta do Francesco. O Francesco nasceu em Cosenza. Porém, a documentação ainda não foi encontrada. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar das datas aqui, tá? Tá. E o Edgar, achou? E o Edgar, que é o avô do Murilo, certo, é filho da Ana e neto do Giovanni. Do Giovanni, vulgo do Giovanni. João. Pois é, a documentação dele foi abrasileirada. Se ele fosse pelo caminho do consulado em São Paulo, eu diria, vai embora, segue que vai dar certo. Né? Porque o consulado, ele... O consulado acata isso, né? Ele admite. Né? Vamos dizer que ele admite. Eles têm familiaridade com isso, então eles acabam aceitando. Né? Então a primeira coisa que eu vi aqui é a necessidade de fazer uma retificação. Né? E mais para frente eu justifico o porquê dessa retificação, mas ele vai ter que retificar pelo menos o casamento e o óbito desse trisavô, que é o João. Do italiano. Tá? E por que do italiano. Por que, na sua opinião, isso se faz necessário? Por quê? Vamos lá. O João nasceu... Espera aí que agora eu preciso enxergar aqui. Sim, o João, você não colocou a data do nascimento dos dois italianos. Não coloquei. Então vamos lá. O João, ele nasceu em julho, mês 7 de 1878. Tá? 1887. Não, 1878. 78. E aí virou uma palavra desse tamanho assim, ó. 1878. 1878. Gigantesco. 78. Parece alemão. É a hora que o italiano vira alemão. O torrino laringologista.
É a única palavra no nosso dicionário que chega perto do tamanho de caracteres. Aí, quando o João veio para o Brasil, ele se radicou lá na cidade de Casa Branca. Casa Branca. Tá? Em Casa Branca ele casou com a Maria. E vamos ver aqui João e Maria. João e Maria. A Maria também é italiana. Nasceu em Treviso. Tá? O João nasceu na província de Pádua. Tá. A Maria nasceu em Treviso. Beleza. É tudo lá perto. Vitino. Tudo Vitino. Né? E eles se casaram em 1906. 2 de junho de 1906. Certo. Em 1908, nasceu a Ana. Tá? Nasceu aqui muito próximo do meu avô, 1908. A Ana. Isso. Certo. Lá no óbito, voltando ainda uma geração no óbito do João, que foi registrado em Monte Alto, também constou João e não Giovanni. Monte Alto. Consta que ele era... Sim, mas por que você acha que só a retificação das certidões do italiano bastaria e aí não precisaria retificar a dos descendentes, mesmo constando João nas outras certidões também, como a gente já disse, né, os nomes eles vão até... Bem observado. 3 gerações, né? Bem observado. Será necessária a retificação. Stefano è qui? Stefano è arrivato. Ciao. É arrivato. Tchau, Stefano. Ele vai aprender a falar português de tanto ver a gente falando aqui. Você vai aprender. Imparerà a parlare português, Stefano. Guardando nostre presentazioni. Nostre live. Nostre live. Em direta. Então. Pois bem. Por que disso, de retificar pelo menos os acentos, os registros do italiano e não de todo mundo? Imparerò, grazie a voi. Grazie a voi, anche a voi. Maravilha. Tiago, de fato, eu me enganei aqui. Não é somente os 2 registros do João, né, do Giovanni. Temos aqui o registro da filha e, muito provavelmente, do neto dele, que é o Edgar. Porque, por óbvio, ele é avô e o nome do avô do Edgar está errado, né, e a gente não sabe como que essa documentação vai ser tratada a hora que chegar na mão de um membro do governo italiano. Né? Certo. E aí... Um giudice, exato. Um local, né, que talvez ainda não tenha tanta familiaridade com esses problemas. Exato. E talvez ainda não esteja familiarizado. Correto. A Ana casou com o Antônio, que é brasileiro. Tem um sobrenome bem brasileiro, e não é Silva. Não tem o ano do casamento dela, mas ela veio a falecer em 2000. E ela teve uma... A Ana. Cadê? O filho, o Edgar. Exatamente, teve o Edgar. Teve o Edgar. É que eu confundi aqui com o lado da Horaide, que é do outro lado lá. A Horaide é a neta do Francesco. É a neta do Francesco, que vem aqui do Onésio. Onésio. E Francisco. Esse lado seria via normal. A gente até cogitou de ser 2 vias maternas aí, não. Esse lado seria uma via judicial contra a coda, contra a fila. Contra a fila, né? Pois bem. A Ana nasceu em 1908 e teve o Edgar em 1935. A Ana se casou com um brasileiro. Né? Ela se casou com um brasileiro e, em tese, ela teria perdido a sua cidadania. Né? O que impediria de transmitir a cidadania para o Edgar,
que é o seu filho, para a Isilda, que é a sua neta, e para o Murilo, que é o bisneto. Certo. É o nosso candidato a cliente aqui. Nosso objeto de Nosso objeto de estudo. estudo. Exato. E eu aqui, do lado do Francesco, né, do lado lá da avó Horaide, eu não tenho muita informação. Por quê? Eu não sei com quem que a Horaide se casou. Né? Mas a Horaide nasceu em 1943 e é filha do Onésio. O Onésio nasceu em 19. Tá. Né? E depois a Isilda veio a nascer em 1963. Certo. Porém, o Edgar não transfere a cidadania para ela, por ser aqui, basicamente, um caso de via materna, em razão lá do nascimento, do casamento da Ana, né? Que casou com o Antônio. Também não tenho aqui a data. Ana e o nascimento do Edgar anterior a. Exato. Vamos lá, ela nasceu em 1908, vamos acreditar que ela casou por volta do ano 1930, que ele nasceu em 35, talvez seja aí um dos filhos mais novos. Tenho conhecimento da certidão de casamento e batismo na Itália, em Latisano Dini, mas não tenho óbito italiano no Brasil. Yuri, uma hora a gente acha isso aí, tá? A informação é pública, dá trabalho, mas encontra. Se ele foi registrado, vai encontrar. Se ele foi registrado. Exato. Sugestão que eu dou é continua conversando com a família, que em algum lugar vai achar. Eventualmente, dependendo da data do óbito, você consegue encontrar no registro de casamento uma verbação desse óbito, tá? Principalmente por conta do estado de viuvez do cônjuge remanescente, né? Se ele já não faleceu quando já era viúvo, mas se ele deixou a mulher viúva, é obrigatório ter o óbito? Cara, não é obrigatório ter o óbito, mas como eu falei aqui no comecinho da live, a gente tem um caso aqui que a gente não encontrou o casamento, porque o casamento ele pode ter acontecido só dentro de uma igreja e... tinha comentário desativado. Não é obrigatório, em nenhum lugar na lei obriga que se apresente o óbito, porém a gente já teve caso de bater no juiz e o juiz pedir o óbito. E aí você é obrigado a apresentar. A partir do momento que ele pede, Exato. você é obrigado a apresentar. Exato. Até então, dá até para tentar fazer sem o óbito. Mas sim, dá para tentar fazer sem o óbito. Trabalha sempre com a apresentação do óbito para evitar exatamente de ter algum... O óbito ele pode suprir algumas informações que você não encontre no meio do caminho. Né? A gente tem um caso aqui que a gente não encontrou o casamento, muito provavelmente foi realizado em alguma igrejinha e não foi levado a registro civil. E no óbito consta que o descendente lá do italiano, ele era casado com a fulana, a Maria lá, e que tiveram 3 filhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Né? Então, isso daí comprova no nascimento da próxima geração que de fato ele era filho daquela pessoa com aquela mulher com quem ele era casado. E também tem um outro caso, só para concluir o raciocínio, tem um outro caso parecido, que no óbito diz o seguinte: vivia como se casado fosse com fulana de tal, né? E teve os filhos XYZ. Então, o óbito, em algum momento, ele enriquece a documentação para que você viabilize ali o seu rastro. De uma certa forma, não deixa de estar certificado que eles foram casados. Sem dúvida. De constar a certidão de casamento, não deixa de estar ali certificado, porque é um registro público, feito por um tabelião de fé pública, enfim. Né? Assim como a certidão negativa de não ter, né, aquela que usa para dizer que não encontrou o registro de alguém, também serve de algo para poder comprovar que ele não tem o registro. Exato. E é uma informação pública, né? Uma informação que ela é valiosa para o processo em si. Né? Certo.
Certo. Voltando lá ao caso do Murilo. Voltando ao caso do Murilo. O filho da Ana, o João, da parte do João. Então, João teve a Ana, que casou com o Antônio, né, que tiveram o Edgar, que casou com a Horaide, né, e tiveram a Isilda. O Edgar, nascido em 1935, fruto de um casamento em que uma descendente de italianos se casou com um brasileiro. E então, em tese, teria perdido o direito à cidadania. Né? O Poder Judiciário italiano supre essa perda, essa suposta perda, por conta da Constituição de 1948. Correto, Thiago? Certo. A Constituição italiana de 1948, ela dá um tratamento de igualdade para essa finalidade. Ele retoma o direito, né? Eles retomam na lei Sim. o direito de ela passar a não quebra, né? Porque eles consideravam isso uma quebra na linhagem. Consideravam uma quebra. Uma quebra na linhagem. Então, com a lei, retoma-se o direito e a mulher volta a ter o direito de passar a cidadania, mesmo que tenha casado com um brasileiro. O que é bom, né? Só não permite... O que é muito bom, sim. Só não permite a solicitação via administrativa. Então, você perde o direito de pedir no consulado ou por residência. Mas continua se tendo o direito. Correto. O consulado não admite esse tipo de pedido, né? Ele segue aquela linha masquilista. Eu particularmente eu entendo, mas não concordo, né? Porque se está na lei, a lei permite, deveria ser possível, tanto no consulado quanto por residência, e não se obrigar a entrar na justiça. Mas é o procedimento, então... Pois é, e é uma situação de hierarquia de leis, né, Tiago? Porque a lei que veio assegurar essa discriminazione della donna, sì. Discriminazione della donna, perfeito. E essa lei que veio assegurar nada mais é do que a Constituição italiana, que é a lei maior dentro do ordenamento jurídico, dentro daquele ordenamento jurídico, né, não deveria ter esse tratamento. Como que pode dizer, olha, não, aqui não, você tem direito, mas não aqui. Então você tem direito, mas aqui comigo eu não posso fazer nada. Uhum. Exatamente. É esquisito esse negócio aí. Demais. Mas é uma lei machista, digamos assim, até pouco tempo, né? A Itália tem muita dificuldade com isso, né? É muito parecido com o Brasil, mas a Itália tem muita dificuldade com essa questão aí das leis. Eu brinco que a gente herdou a burocracia deles, né? A teimosia veio um pouco mais do norte da Europa ali. E do lado, né? Do norte, do lado da Espanha, né? Noroeste ali, para aqueles lados ali. Do norte da Espanha. Mas a burocracia é italiana. Certeza, burocracia... certeza. A burocracia... Tem um filme com o Bud Spencer, que o personagem dele lá vai lá no ripostilho, né, que chama, o guichê. Aham. Aí ele fala assim, eu preciso da minha carta de identidade. Aí o funcionário fala assim, me dá sua certidão de nascimento, me dá o ato de nascita. Aí ele fala, poxa vida, aí ele vai lá no outro ripostilho. A bisonha do meu ato de nascita, me mostra a sua identidade. Aí ele fica correndo de um lado para o outro. Não, e eles são os dois italianos, né? Sim, os dois italianos. Até que... O Bud Spencer e o outro magrinho que fazia os filmes com ele. Exato, um loirinho. Cara, é muito engraçado. Eu vou achar esse trecho e vou dar um jeito de colocar aqui no Instagram. Vamos pôr. Burocracia. Thiago, vamos lá. É o male italiano. É isso que a gente está dizendo, Stefano. Olha lá. Foi um parto pro comune e me mandaram essa certidão.
fui atrás deles, até no Messenger do Facebook. Acho que eles foram. E aí que foram ler o e-mail. Pois é cruel. Os caras são cruéis. Normal. Normal, né? Ah, vale dizer que eu mandei uma PEC, foi em novembro, mandei uma PEC lá para uma cidade ali perto de Nápoles, e até agora só recebi o protocolo. Cara, Roma, eu já mandei tudo. Eu já falei aqui para Tude que eu tô quase indo lá para Roma para fazer um pedido pessoalmente, porque eu já fiz praticamente tudo que eu podia fazer. Já mandei no escritório 1, no escritório 2. Só está faltando mandar no e-mail do responsável por toda a Anágrafe de Roma, que eu já arrumei também, e em breve é isso que eu vou fazer. Roma são 6 municípios? Mas de pedido de Anágrafe, acho que são dois escritórios. São 2 escritórios, tá. De Anágrafe tá legal. são 2 escritórios. E aí eu achei agora um contato do chefe de todo o Anágrafe. Então tá faltando mandar um e-mail para ele agora. Tá, entendi. Depois eu vou passar para a parte do Instagram e do Facebook. Quem sabe, né? Até o consulado tem Instagram agora? Tem. Eles respondem, eles ficam bravos, mas eles respondem. Legal. Vamos falar lá do lado do Francesco. Vamos. A gente não tem o nascimento dele. Resolvido do lado do João? Resolvido do lado do João. Giovanni. A necessidade da tradução, justo, Giovanni. Retificar os registros do João, casamento e óbito, nascimento e provavelmente casamento da Ana, e depois o nascimento do Edgar, que é o seu neto, né, por conta do erro lá no nome do avô. Depois a questão dos sobrenomes, ao que me parece, pelo que eu vi aqui da árvore, o sobrenome se perde no casamento da Ana com o Antônio. E se perder o sobrenome, isso não é problema. Né? Não, muito pelo contrário, né? Eu sempre digo, eu tenho um cliente aqui com sobrenome japonês e está sendo reconhecido cidadão italiano. O que basta é a prova da consanguinidade. Para fins de burocracia, até melhor que perder o nome mesmo. Sim, senão ficaria muito grande também. Na hereditariedade, enfim, as pessoas gostam de ter o nome, né? As pessoas gostam de ter o nome pelo qual elas foram reconhecidas. Parece que é algo, eu não sei como diria, saudosismo, né? Parece que é importante. As pessoas gostam disso, de que elas tenham um nome pelo qual elas foram reconhecidas. Mas, no fim das contas, por conta de burocracia, é melhor até que se perca o nome, porque assim evita problema de retificação e tudo mais. Ah, sim, sem dúvida. Jacinto. O meu original é Jacinto, no Brasil virou Jacinto, normal. A gente tem um Giacomo aqui. A gente tem um Giacomo aqui que era Giacomo e virou Giacomo com J. Giacomo, que seria Iacomo, na verdade, né? Com J seria Iacomo. Seria Iacomo, verdade. Eu tô lembrando de um outro aqui que é Jacopo, mas aí vem do Jacó, né? E ele foi... Jacopo. A tradução de Jacopo é Jacó. Então, o João, retificação no nome do João para constar Giovanni. No casamento e no óbito. O sobrenome se perdeu e seria via materna, pois o filho... Por conta do nascimento do Edgar. Filho da mulher que se casou com um brasileiro nasceu anterior à lei de 1948. Mas lembrando exatamente. Que a perda se dá pelo casamento. No casamento, né? No casamento da Ana, que ela casou com um brasileiro. Mas aí é que tá. Você sabe se, até para a gente elucidar aqui para quem tem a dúvida, você sabe se ela, caso ela não tivesse se casado e mesmo assim tivesse tido um filho anterior a 48, permanece a questão da via materna?
se ela não tivesse se casado, ela não teria perdido a cidadania. Perfeito. Então, esse é o pulo do gato. Então deixa de ser via materna e continuaria sendo ordinariamente uma via ordinária administrativa. Exato. Perfeito. Perfeito. Tem uma outra questão também. A gente não tem conhecimento aqui, né, da filiação e descendência do Antônio, que é o marido da Ana. Claro. Lógico, a gente está pegando um documento um rastro documental que traz a prova da origem, da ancestralidade da pessoa. Mas, se porventura o Antônio também era descendente de italiano, filho de italianos, aí ela não perde a sua cidadania, né? Mas aí, só que aí, né, a burocracia, de novo entra a burocracia. Ia ter que encontrar a documentação do Antônio e ia deixar de lado a documentação da Ana. Para provar, né, que ele é italiano, porque senão também não há razão de ser, né? E aí fazer o pedido pelo lado da Ana e ainda anexar os documentos do Antônio para dizer que ela não perde a cidadania. Exato. E ele é italiano. Seria uma perda de tempo, na verdade, né? Aí a gente trilharia aqui o caminho do Antônio, dos pais dele, enfim, até chegar no italiano. E do lado lá do Francesco, que a gente não sabe quando ele nasceu, quando ele nasceu e quando ele se casou, a gente só tem o nascimento do filho dele, em 1919. Acredito que... Exato, o Onésio. Acredito que o Francesco seja do finalzinho 1880, por aí, 1800, final dos anos 1880, comecinho de 1890, né? Com 20 anos ali ele já teria se casado e tido o primeiro filho, se for o Onésio ainda com muita sorte de ser o primeiro filho. Certo. Tem que procurar encontrar esse nascimento, né? Pegar a cidade onde nasceu o Onésio, ver se o casamento do pai foi ali e por aí vai para encontrar. Assim, eles já sabem que o Francesco era de Cosenza. Cosenza, província, precisa encontrar ali qual o comune. Depois, o Onésio nasceu em 19, a Horaide, filha dele, nasceu em 43. Né? Vejo que ela não perderia a cidadania, mas eu não tenho aqui. Ela casou com o Edgar. O Edgar é o filho da Ana, que perdeu a cidadania. O Edgar também teria perdido a sua cidadania, correto? Por ser filho da Ana, que casou com um brasileiro. E aí, sim, mas a Horaide também. A Horaide sim, mas aí a Isilda nasceu depois de 48, né? Mas a Horaide, ela se casou com o Edgar, e o Edgar é fruto da Ana, que teria perdido a cidadania, e logo ela não transmitiria a cidadania Vamos lá, a Horaide, ela teria o mesmo tratamento da Ana, sim, né? Porque ela se casa com ela se casa com um brasileiro que, a grosso modo, era somente brasileiro, porque a mãe dele, a Ana, perdeu a cidadania ao se casar com um brasileiro. Então o Edgar ele só seria puramente brasileiro. Tchau, Stefano. Tchau, Stefano. Bom fim desse semana, né? Eu estou procurando a mãozinha aqui para mandar para ele. Ó. Eu gosto dos bonequinhos. Exato. Mas então, digamos... Você entende? O Murilo, então, pelo lado da Isilda, pela Horaide... Não, pela Horaide... Pela Horaide não conseguiria se fazer, então. Porque ela casou com um brasileiro e automaticamente... Seria via materna. Seria um processo de via materna também. Tá. Mesmo a Isilda tendo nascido em 63. Mesmo a Isilda tendo nascido em 63. Mesmo a Isilda tendo nascido em 63, pelo fato de a Horaide ter se casado com um cidadão estrangeiro, perderia-se que é o Edgar. Que é o Edgar, perderia-se o direito de fazer via administrativa. De transmitir, exato.
Certo. Exato, entendeu? Então seria um processo via materna dos dois lados aqui. Certo. Mas, lógico, está mais documentado aqui pro lado do João, do Giovanni, né? E aí a gente trilha um caminho de retificação. Até aqui uma coisa interessante, Thiago, que assim, num primeiro momento, a gente poderia ver no cartório lá de Casabranca se esse cartório faria a retificação administrativa, porque no casamento houve a supressão do Batista. É Giovanni Batista o nome dele. Uhum. No casamento e no óbito está somente João. Ai, ai. Ai, minha aí, mãe, minha aqui em Campinas, os dois cartórios que eu mais frequento não fazem. Eles falam que acréscimo de informação demanda autorização judicial. Então, seria um pedido de retificação judicial para esses documentos aqui. Tá? Esse é um patamar geral, preliminar para essa família aqui, para a família do Murilo. A gente precisa de mais documentos para entender tudo o que tem que ser feito, porque, como eu disse, ele só me mandou o nascimento, o casamento e o óbito do italiano. Falta um pouquinho de informação para a gente avançar no estudo, mas numa passada breve a gente conseguiu identificar essas possibilidades. Possibilidades e não possibilidades. Possibilidades e não possibilidades. Na verdade, onde não tem possibilidade, a gente tem remédio, né? Que é o processo judicial. Qual a média de tempo para retificação judicial? Yuri, me fala, escreve aí, onde você mora. Eu vou te falar o porquê. Aliás, vou falar já. Em geral, as capitais dos estados aqui no Brasil, na organização judiciária, existem varas especializadas em registros públicos. São Paulo, no momento você mora em Portugal, tá? Mas tem o endereço em São Beleza. Paulo ou no Brasil? Onde você tem endereço? Se tiver se sua mãe, seu pai morar em São Paulo, quem te transmite essa cidadania, ela pode ser o requerente dessa retificação. Ou ainda, se esses registros forem em São Paulo, mesmo você morando em Portugal, a gente entraria com pedido em São Paulo. Goiânia é capital de estado e eu não tenho conhecimento se lá tem vara especializada em registro público. Se tiver vara especializada em registro público, o curso do processo geralmente é mais rápido do que onde não tem vara especializada. Onde não tem vara especializada, esse é um processo que ele vai entrar no bolo junto com todos, né? Então, o juiz vai se ocupar lá de um divórcio, vai se ocupar de um despejo de um inquilino lá que não pagou aluguel, vai se ocupar de uma ação de indenização, uma ação de fornecimento de remédio, enfim, vai no bolo todo e isso vai ter naturalmente uma demora maior até que esse processo seja julgado. Em via ordinária, eu vou dizer para você que um pedido de retificação demoraria aí, em média, um ano, numa vara comum. Né? Em localidades que tem vara especializada de registro público, a gente pode ter um processo com uma duração aí de 45 a 90 dias, pelo rito do processo. Larissa. Larissa, no meu caso, tá, mas o seu avô tem registro italiano ou ele foi registrado direto no Brasil? Se ele foi registrado na Itália ainda, mesmo sendo novo, você não precisa dos documentos do seu trisavô. Agora, se ele foi registrado no Brasil diretamente, como tendo sido nascido no Brasil, você vai precisar dos documentos do seu trisavô. Exato. Certo? Exato. Aí vem aquela coisa, né, Thiago? Legislação internacional. Se ele nasceu no navio, mas assim, vem aquele lance da bandeira do navio, né? Se o navio é brasileiro, se o navio é italiano. No caso da imigração, 90% era tudo navio brasileiro que ia buscar mão de obra lá na Europa, porque tinha
o Brasil tinha abolido os escravos, as fazendas não tinham mão de obra, e o pessoal estava passando frio e fome lá na Europa, fim de guerra, etc. E eles vinham tudo no navio brasileiro. Aí nascia no navio, nascia como brasileiro. Então aí precisa buscar o documento do trisavô lá na Itália. Do trisavô. Agora, caso ele tenha um documento de nascimento na Itália, mesmo que ele tenha chegado no Brasil com 1, 2 anos de idade, não importa. Ele é o italiano. Exato. Tem uma pergunta que foi feita interessante ontem por um cliente. Ele falou assim, se eu for para lá e fizer o meu reconhecimento por residência, igual você fez o seu. Tá. Meus filhos, se eles forem 6 meses depois, eles precisam de toda a documentação de novo? Depende. Ou basta a minha? Porque ele vai ter um ato de nascita. Se ele já for Entendeu? reconhecido, se ele for italiano, claro que o comune pode recusar. Comune é comune, né? Comune faz lei. Comune é igual cartório. Mas, na teoria, basta do italiano, que é ele. Basta do italiano, basta do pai. Basta do italiano, que seria ele. Eu fiz pelo meu pai. Você fez pelo seu pai. Eu fiz pelo o seu pai já estava reconhecido, você levou o ato de nascita dele. Top. Sim. Inclusive, eu consegui legalizar minha documentação sem agendamento no consulado, por ser filho direto. Ah, legal. A única vantagem que eu entendo que até hoje, né, tenha se mantido, ou que tenha se retomado do filho direto, é isso. Você não precisa agendar para... Né, não precisava, porque o consulado que fazia a legalização da documentação, né? Então eu não precisei agendar. Naquela época você ia na fila e aí marcava para agendar, para legalizar. A tudo, inclusive, teve que ficar na fila. A gente foi lá de madrugada, enfim, na chuva, no frio, enfim, você se vira. Da porta para fora você é brasileiro, você é um mero mortal. E aí eu, na época, entrei, falei que o comune pediu a certidão de nascimento e de casamento do meu pai, legalizado. Naquela época não era apostilado, legalizado. Correto. Aí eles ficaram tudo em dúvida lá, tipo, mas por que precisa? Porque se ele já fez, o comune já tem a certidão, basta a sua. Eu falei, olha, o comune pediu e é isso que eu preciso. Aí veio a Francesca, que, aliás, eu não sei se ela está lá ainda, mas tenho muito apreço por ela. A Francesca nos ajudou e muito na época do consulado, né? E ela falou, faz e pronto. Né? Ela puxou lá no sistema, me perguntou se meu pai morava no Brasil, eu falei que não. Ele nunca tinha, inclusive, nem dado entrada no AIRE, então ele não constava nos registros do consulado. A única coisa que constava no consulado era que ele tinha passado por lá e feito a legalização dele antes de mim. Isso era a única coisa que eles tinham no sistema. E aí ela mandou fazer lá o apostilamento, a legalização do nascimento e do casamento dele, mais o meu nascimento e o meu casamento. No fim das contas, chegou lá na comune a Teresita, que Deus a tenha, nem sei se ela está viva ainda, mas a Teresita falou, mas para que trouxe a certidão dele? Aí nós falamos, porque você pediu. Ela, não, mas não precisa. E no fim não precisou mesmo da certidão dele, né? Traduzida e legalizada. Mas a gente fez, né? Naquela época era aquela história. Você legalizava no ERESP, no Ministério de Relações Exteriores, levava no consulado com uma tradução, mesmo que fosse caseira, eles grampeavam as duas, verificavam a tradução, carimbava, né? No grampinho, no cantinho assim, batia um carimbinho muito bonitinho. Fala. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Tiago, como acha o documento do bisavô fantasma? Nem cartório, nem igreja da cidade onde ele nasceu tem informações sobre ele. Será que ele nasceu ali mesmo, onde você pensa que ele nasceu? O que consta do casamento dele, do óbito? Como que você achou a cidade? Isso é importante. Montello. Porque assim... Acho que é Montello. É muito difícil essas coisas que a gente fala, né? Casou no navio, nasceu no navio.
navio. Eu não sei, eu estava vendo outro dia aí, tem um canal aí que até fez um vídeo sobre isso, e isso é uma informação que eu também já tinha, que assim, é muito difícil mesmo que alguém tenha nascido no navio. Claro, pode ter acontecido, porque são milhões de pessoas que vieram, mas Sim. é muito difícil que alguém tenha, de fato, né, nascido no navio ou casado no navio, enfim. Na certidão de casamento dele mesmo. Bom, primeira coisa. Consta a região, a província. Precisa ver o seguinte. Essa cidade tem algum distrito? Porque pode, vamos lá, Campinas, aqui onde eu estou, por exemplo, tem o distrito de Sousas. Pode constar que a pessoa nasceu. Vou um pouco além. Não vou em Sousas, não. Vou aqui na cidade vizinha, Sumaré. Sumaré tinha um distrito até, acho que 1980, ou 1900 nos anos 80, tinha o distrito de Hortolândia. Tá? Então, você vai ver no casamento do seu avô, que nasceu em Hortolândia, que ele era nascido em Sumaré. Só que Hortolândia ela foi promovida, ela subiu de cargo, ela se tornou cidade. Entendeu? Então você tem que ver se naquela época que ele nasceu, a cidade tinha algum distrito que depois ele foi emancipado, né, e passou a ser uma cidade. E aí, com isso, o cartório daquele distrito, ele passa a ser um cartório pertencente a uma cidade. Tá? Eu já encontrei, inclusive, certidão de nascimento italiana, foi em Sousas que meu bisa nasceu. Aí, olha lá. Aqui pertinho, Yuri. Aqui, Sousas ainda é distrito aqui de Campinas, não foi promovida a cidade, não foi emancipado. Mas eu já peguei certidão lá da Itália, que eles chamam de frazione. Né? A pessoa falava assim, não, ele veio de uma cidade X. E aí você vai fuçando, e está num comunezinho vizinho. Entendeu? Porque esse comunezinho, ele era uma frazione daquela outra cidade, e hoje é um comune emancipado, vamos dizer assim. É difícil, mas difícil. É normal. Tem que procurar saber que isso acontece bastante, tá? Certo. Deixa eu ver. Quando eu comecei a faculdade, o estado de São Paulo tinha ali perto de 500 municípios, hoje tem mais de 600. Então são diversas emancipações aí em questão de 20 anos. Sim. É normal e raro o ano de nascimento? Bastante. Bastante. Bem se pegar era tudo manuscrito. Ou não constar o ano, mas constar uma idade errada. Isso é muito comum. Principalmente se o nubente, né, o noivo, era um italiano. Que ou ele tinha vergonha de casar muito novo, ou ele tinha vergonha de já ter passado dos 30. Aí complica. Certeza. Você já me mandou essa certidão de casamento, Ralf? Acho que essa não, hein? Eu vou dar uma olhada nos seus documentos de novo para ver. Esse é o fantasma. Esse é o fantasma. Eu imaginei que fosse. Um dos fantasmas eu imaginei que fosse. Aí é o do Ralf. E o outro que ele tem, que agora ele está encontrando a documentação, que esse é por uma outra linhagem aí, é o João. Que consta João, consta José, e já nem sabe mais se é Giovanni ou se é Giuseppe. Se é Giuseppe. Ou se é Giovanni. Aí você chega lá no comunezinho lá, o casal lá italiano teve um Giovanni num ano e um Giuseppe no outro, e tá tudo errado, não bate nada com nada, e aí? E aí não dá para saber se o filho é um, se o filho é outro. Complicado. Sabe como resolver isso, né? Ir para os lados, procurar os irmãos, né? Ver onde os irmãos se casaram, né? Para ver se tem informações mais fidedignas, mais precisas. E aí, se todo mundo tiver informação precisa e só aquele cara tem a informação imprecisa, você fala, pronto, foi ele que contou a mentira, vamos retificar os documentos dele. Vamos retificar o documento dele, é verdade. Perfeito. Vamos? Dá trabalho, mas não é impossível, não. 4 e 2. Não, o Ralf está com tempo. O Ralf está a fim de começar a trabalhar com cidadania. Ah, é?
O Um Rafa, lugar bom para ele trabalhar. Lá no norte da Itália. lá no norte. Faz um frio que ninguém viu. Vou mandar o Rafa Mas dá para ganhar dinheiro. para ficar buscando certidão pra gente. É isso aí. Ele tá lá? Não, acho que tá aqui. Não? Ah, tá aqui ainda. Brincando, porque ele busca uma atrás da outra. Mas ele é bom. É normal, né? É assim que começa. O Rafa é bom na busca. Legal. Certo? Bacana? 4:03, 1 hora já. Contando o atraso ou sem contar o atraso? Sem Contando. atraso, 1 hora. Sem contar o atraso. Horário de Brasília. Legal. Sem atraso. Maravilha. Maravilha. Bora. Ó, grava aí, compartilha comigo, que o Murilo quer ver depois, que ele não viu, tá? Só o Carlos, que é amigo dele aqui, que Semana que viu. vem tem mais. Semana que vem vamos ver se a gente faz sobre o, não sei, acho que o apostilamento, aquilo que eu estava falando. A gente acha algum motivo para falar. Mas eu acho que a evolução da legalização eu acho uma boa. A gente vai ver. Bacana. A gente vê e divulga Isso aí. depois. Feito. Legal. Maravilha. Feito. Então, tchau, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Sextou.